Graça e paz, nesta manhã, 1º de setembro, espero encontrar você que me ouve nesta manhã, reinando em vida e em perfeita vitória. Por isso Cristo, Ele, como está lá, antes da cruz, falando daqueles que lá estavam, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele própria maldição em nosso lugar. Lugar de quem? Daqueles que lá estavam, porque muitos lá eram malditos e tinham que passar por uma sentença, como aconteceu. E Deus veio, nos revela nesta manhã que a sentença não é para nós, que somos injustos. Aqui estamos separados, já estamos aqui no novo céu, nova terra. Aqui o Senhor entrou no nosso coração e nos ensina esse amor, esse perdão, para que possamos estar aqui felizes, contentes em toda e qualquer situação. Porque nos foi otorgado o Espírito Santo. Por isso eu tenho, você tem, aquele que crê tem, mas ele tem que entender que a lei não vai justificar ele, porque ali os profetas perduraram até João Batista. Ali terminou a lei e os profetas. Então não há pastor hoje, segundo a carne, para que nos conduza até Cristo, porque Cristo veio até nós e nos conduziu até Ele mesmo, que é o nosso pastor. Por isso aqui dentro está o altar de Deus. Aqui está Deus que nos conduz em triunfo. E nesta manhã, segunda-feira, em perfeita vitória. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Oh, meu Deus, obrigado. Meu irmão amado, que seja esse lindo dia para você e para mim, para você entende a palavra da graça. O Senhor vieste em espírito e verdade, nosso coração. É só felicidade, uma alegria sem fim. Então ele veio em espírito e verdade e nos deu essa alegria, porque nos revelou a graça. Quando aqui eu menciono, que eu estou aqui nesse corpo de carne, que eu sou um espírito aqui já, dentro desse corpo aqui biológico, que me cobre. E o que o amor de Deus ele fez, está fazendo hoje? O amor de Deus ele cobre toda a multidão de pecados que havia lá antes da cruz. Hoje, depois da cruz, o pecado foi tirado. E você entendeu. 1 João 4,18. O amor de Deus, ele lança fora todo medo. Medo de muitas coisas que o mundo hoje estão vivendo aí fora. Mas só que você é um predestinado. É um eleitão separado para não viver isso aí que está aí. Essa confusão que eles procuram estar nessa confusão. E muitas das vezes leva você, que é um separado, para poder se misturar. Mas não. Você que é separado para ouvir Deus falar ao coração que Ele te deu já quebrantado. Se você quiser e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra, mas já aqui no teu coração. Isaías 1,19. Profetizou até a cruz. Da cruz para cá, o Espírito Santo te ensina que tem que ser assim. Não tem vários pastores, milhares de pastores, não. Pastor é um só. A igreja é uma só. Você e eu somos a igreja. Aquele é o cabeça, aquele comanda, aquele afirma na palavra dele que ele lavou a igreja pura. Com o quê? Com a palavra de Deus. Depois da cruz ele lavou a igreja, porque a palavra ela vem lavando a igreja, tirando a ira, tirando a corrupção, tirando a inveja e te dando o quê? Salvação aqui na mente. Por isso ele abriu sua mente e te deu salvação. Pela graça você está salvo, mediante a fé. Salvo de quê? Desse mundo que está. Um mundo onde a carne está afluindo. Mas aqui não, o Espírito Santo aqui em você soltou aos seus olhos. E ele fez o quê? Iluminou os teus olhos. Tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1,13. Então ele te deu luz aos seus olhos e paz no teu coração. Esse amor e esse perdão. Então aqui está Mateus, Mateus 22, 34 ao 40. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. O que eles fazem? Eles falam, eu aqui prego a graça, estou pegando a verdade que liberta. Muitos entram em conselho, muitos entram em debate, ali para ter uma palavra que vá contra a que eu prego aqui. Assim que eles fazem. Se reúnem, porque lá eles se reúnem para quê na igreja do homem? Para fazer campanha, com a libertação. Então estão sempre inventando uma história, que traz dentro das igrejas deles lá.
para fazer um comércio lá dentro. Então, um dia a chave de cera, um dia uma rosa ungida, um dia uma arca de Noé, um dia alguma coisa, o lenço de Paulo, avental de Paulo, tudo isso aí é segundo a carne. Por quê? Aqui está, né, a definição do grande mandamento, para você entender. 35. E um deles, intérprete da lei, não da graça. Porque a graça, ela é revelada. A graça, ela foi colocada no nosso coração. Primeiramente no de Paulo, para que depois Paulo viesse e ensinasse a igreja as 14 cartas de Romanos e Hebreus. Muitos não querem entrar aqui, né, para não se submeter ao Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele crime. Então Paulo se submeteu ao Cristo para pregar a verdade, e essa que liberta. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? 37, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, entendimento na mente, a alma em Jesus ancorada. Hebreus 6,19, a nossa alma está ancorada em Cristo. O nosso corpo de carne, ele perece. Por isso que ele tem dor, ele tem muito tormento, né? Aqui nesse homem exterior, porque o interior está tranquilo. O mar, ele bate, a onda bate, mas o fundo do mar está tranquilo. Aqui o fundo do meu coração está tranquilo. Por quê? Eu aqui sofro dano segundo a carne, né? É dor de cabeça, é dor na coluna, é dor nas pernas, porque a idade vem avançando e a dor vem chegando. Então, mas só que ele levou na cruz as nossas dores, enfermidades, para que você fosse aqui está ancorado em Jesus. A alma está ancorada, o Espírito Santo pronto para ele, mas o corpo de carne vai ter que um dia descer à sepultura. Então isso aí não tem para onde você correr, nem eu, nem ninguém. Tem que falar a verdade. 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Temos que amá-lo primeiro. Por isso ele falou, mulher, o meu Pai procura aqueles que me adorem em espírito e em verdade. João 4, 23. Antes da cruz. Hoje o Espírito Santo nos ensina a entrar no nosso quarto, aqui no nosso coração, e orar a Deus. E ele nos deu já, da cruz para cá, esse amor, esse perdão. Quando você aqui é um justo, separado, já vive aqui, novo céu, nova terra. Por que eu digo isso? As pessoas não entenderam ainda. Isaías 65, 17, ele viu novo céu, nova terra, no primeiro século, mas só que não viveram isso. E muitos não viveram nos séculos seguintes. Hoje, no 21, nós estamos vivendo, porque a graça chegou. Então, 2 de Pedro 3, 12 e 13, Pedro viu novo céu, nova terra, mas não viveu, porque não foi para ele. Hoje é para nós. João também viu. João 21, de Apocalipse, ali está. Ele falou, novo céu, nova terra. As coisas velhas passaram, inclusive a lei de Moisés, passaram os governos que lá havia, né? Os governos que lá eram governantes, segundo lá a lei dos homens, como aqui temos os governantes, segundo a lei dos homens, que aí está numa guerra profunda. Só que você aqui é separado para não ver essa guerra. Deixa eles viverem para lá. Aqui você está separado para ouvir Deus falar que te ama e nunca mais te abandona. No teu coração ele já está. Por isso você hoje é a casa de Deus. Ele é o cabeça aqui, você é o templo do Espírito Santo que ele habita. Ainda mais que o homem exterior se corrompa, esse corpo de carne aqui. O interior, ele se renova dia após dia, quando a palavra é pregada com verdade, com amor e com carinho no coração. Então, o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti. Aí que é difícil. Aí que a religião separa os meus irmãos amados. Por isso que eu estou no Cristo. Para poder te amar, católico, te amar, espírita, te amar todos vocês que estão na outra religião. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muitas coisas acontecerem. Aqui já, nesse bairro que eu moro. Pessoas que são católicas, que são de outras religiões, se batizando nas igrejas evangélicas, passando pelas águas, sendo que aquelas águas ali não vai tirar o pecado deles, como não tirou o meu, abençoado, não tirou o meu. Quando eu conheci a verdade, Romanos 6,3, lá ficou o meu velho homem naquela cruz lá pendurado. Olha só quantos séculos passaram e aqui Deus me deu esse entendimento, para que eu aqui entendesse e Deus me desse a revelação e eu passo para você esse amor e esse perdão. Já faz parte de você. Então aqui somos um corpo só, católico, espírita ou não, evangélico ou não, cristão ou não.
Temos aqui já dentro de nós um novo coração. Então, esse segundo mandamento aqui, 90% daqueles que vivem aqui não vão herdar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É você amar, é perdoar, é se abraçar, é ser longânimo. Eu aqui prego a verdade. Muitos se afastam de mim porque eu estou pregando a verdade. O católico tem salvação em Cristo. O espírita tem salvação em Cristo. Nós temos salvação em Cristo. Só que esse conhecimento aqui Deus me deu para mim. E aqui eu estou expondo para você que me ouve. O Espírito Santo aqui revela. Muitos entenderão, agora outros não. Então, o que aconteceu? Um pastor e uma igreja. Hoje não tem pastor. Eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou apóstolo. Eu sou apenas um irmão que Deus aqui me deu esse galardão de aqui pregar a verdade dentro do meu coração. Eu não tenho que ficar calado, meu copo aqui encheu. Eu aqui divido com você uma gota de sabedoria para que você possa entrar aqui já no reino de Deus. Lá em Gálatas 5,16 em diante, você vai ler ali que eles não têm direito em entrar aqui. Porque eles pregam a lei de Moisés, eles pregam um altar carnal, um altar, um púlpito, né, que lá está, eles estão ali e chamam você para aquele púlpito que ali está. Não, aquele altar que ali está, para que você aceite Jesus. Não, Deus está no teu coração, o altar dentro de você, Deus dentro de você, o amor dentro de você, o perdão em você, a alegria do Espírito Santo em você, porque você entendeu o Evangelho e aqui você abraçou essa palavra, que você aqui reina em vida e vive em perfeita vitória. Jesus, o bom pastor, 10,16, 10,15 de João. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai. Então, eu aqui conheço o Pai e o Pai me conhece, porque eu já estou junto com o Pai. O Espírito Santo desceu do céu, 37,14 de Ezequiel, porém o Espírito Santo em vós viverei. Sempre menciono isso aqui para você entender. 2,1 de Atos, pós-cruz, foi derramado da carne, e 5,5 de Romanos, nos foram ortogados. Então nós temos ele em nós. Se você não entender isso e não se converter a Cristo, né? Muitos irmãos, pastores, né? E outros mais, estão convencidos de que tem um Cristo dentro deles. Mas só tem um Cristo dentro de nós. Eu aqui entendi assim, Deus me ensina assim. É quando você serve o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus, que é Romanos 7,4. Quando Paulo traz a revelação, que estava oculto, e hoje no teu coração, essa palavra que te move a entender esse mistério que hoje mora aqui dentro de você, que é o próprio Deus que gravou em você as leis dele. Está aqui dentro. Eu aqui tenho que ter a Bíblia para ler, para que você possa saber que a verdade está no meu coração. Está escrito aqui. Então, no 16, ainda tenho outras ovelhas. Só que hoje não somos ovelhas de um pastor marcado, que ele marcou que você tem que estar lá todo dia. Hoje aqui você é filho, você é herdeiro, você conseguiu tudo que Deus já te deu. O filho pródigo, né? Saiu de casa e foi dar uma volta. Hoje, muitos pais hoje, né? Jogam esse filho para fora. Quando ele volta no portão, não quer nem saber dele. Mas ali, o amor de Deus é tão grande, a misericórdia é tão grande, que é aquele filho que foi por esse mundo afora, sofreu um dano e voltou. E o pai o abraçou, o beijou e fez uma festa para ele. Mas aquele que estava ali naquela casa, que estava debaixo da lei de Moisés, ele não gostou que o pai o recebeu e deu aquele amor, que hoje nós precisamos desse amor, mas de Cristo para conosco, não do homem. O homem não vai te amar nunca. Por quê? Ele quer o dinheiro, ele quer isso. Então, infelizmente, temos que falar a verdade. Muitos não gostam, mas tem que falar a verdade. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Seria o gentio que estavam vindo, e Deus ali acolheria, porque o gentio não tinha vida em Jesus, lá antes da cruz. Depois da cruz tem a vida em abundância, como João fala das 10. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Uma igreja e um pastor. Então o pastor aqui, ele quer ser, né, o bambambam, ele tem o título, ele tem a profissão de um pastor, mas ele não tem o dom do amor, do perdão, da paz no coração dele. Então, muitos ficam em dúvida, por quê? Poxa, aquele pastor lá, será que a verdade está lá? Não. A verdade está aqui dentro de você. Porque o Cristo mora em você para te ensinar a verdade que te liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará do mundo religioso e do secular. Para que você entenda tudo isso aqui.
Então, 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Por isso ele deu a vida e reassumiu a igreja para ele. Hoje a igreja é dele, não é do homem. O homem foi lá e abriu as igrejas e fez um comércio. Deus não mandou abrir nenhuma igreja. Ele derrubou a última igreja lá em Formosa, de Jerusalém, a igreja de Formosa, 24 de Mateus, derrubou lá e fez aqui uma igreja que é você, que é eu. Uma igreja que ama a Deus, mas em espírito e em verdade. Então aqui está a palavra da justiça, do amor e do perdão no teu coração. Por isso você tem um pastor, que é o Cristo dentro de você. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quem é teu pastor? É Valdemir? Eu? Não. É o Espírito Santo que está dentro de você hoje, que te conduz na vitória. Você não vai receber uma vitória se tu fizer hoje uma campanha de 6 meses. Você vai ficar preso ali na religião. Aqui ele te soltou. Deus aqui te soltou. Tirou a tua algema e te colocou aqui no reino do Filho do teu amor. Hebreus 2:16. Ali está. Então ele soltou você das algemas e te liberou aqui. Só que aqui você não sabe viver livre de um pastor, de um padre, de um irmão que está ali fazendo fofoca, disse-me disse, e está querendo debate sobre a lei. Sobre a lei não tem debate, porque a graça ela é reveladora. Tito, capítulo 3, versículo 10 em diante, não discute sobre a lei de Moisés, porque não tem nenhum proveito. Ela acabou. Romanos 10, de 1 ao 4. Então aqui está. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele me faz repousar em pasto verdejante. Hebreus 4:1. Ali existe um descanso para aquele que é filho de Deus. Você que é separado, você que é mais que vencedor, você que entrou aqui no reino de Deus, onde dentro de você não é comida, não é bebida, não é festa, nada disso. É você amar e perdoar e ser longânimo e ter mansidão, domínio próprio para aquele que está ao seu redor. A comida pode ser depois, mas antes não, tem que praticar o amor e o perdão para ter Deus aqui no coração. Leva-me para junto das águas de descanso. Descanso de Deus, 4:1 de Hebreus. 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Hoje, 5:1 de Romanos. Justificado mediante a fé, você e eu, aquele que crê, tem paz para com Deus. Mas o povo que está não tem paz, quer se meter na política, quer se meter em todo lugar onde não foi chamado, porque Deus chamou para estar aqui. Pregando a palavra da graça, da justiça, do amor e do perdão no coração. Por amor de seu nome. 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então eles estão andando na sombra da morte. Estão mortos. Não tem vida, porque o Espírito aqui é que deu vida à igreja. Quando eu quero fazer as obras de Deus dentro de uma igreja, ali são obras mortas. Eu estou tentando fazer de novo, porque todos tentaram fazer. Romanos 3:23, está lá. Mas só que ele veio e fez todas elas e nos entregou aqui o quê? Um reino inabalável, onde aqui você ama e perdoa o seu irmão aqui de coração. 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então ele sempre está comigo. Eu durmo, ele vela por mim. Eu acordo, estou aqui, na palavra dele, para que eu aqui receba e recebi a cura, a libertação, o amor e o perdão. Como que eu falei, o corpo de carne ele perece. Por isso que a pessoa está aí numa cama deitado há anos, mas ela com a boca ela confessa que eu amo a Deus. E ama mesmo. Por que ela ama? Porque Jesus está ancorado na alma dela. E o Espírito dela pronto para Deus. Assim que esse corpo terminar aqui, vai acordar lá em cima. O Espírito Santo, o anjo que tem dentro de você, vai voltar para lá. Mas o corpo ele perece, vai descer à sepultura. Então aqui no versículo 5, prepare uma mesa. O teu bordão, o teu cajado me consola. O 4 ainda. Então, me consolam. Então, o Espírito Santo é o consolador. Por isso ele falou, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. E se eu for, eu vou lhe enviarei. Ele já enviou o Consolador, está dentro de nós. E estão buscando por aí, chorando, gritando, esperneando, querendo uma bênção. O abençoador desceu do céu e te deu essa dádiva, essa divina palavra no teu coração. 4. Prepara uma mesa na presença do meu adversário. Então essa mesa aqui, ela está dentro de mim. É o púlpito, é o altar de Deus em mim. Então eles aqui não têm direito de comer aqui comigo nessa palavra aqui. Como diz Hebreus 13, né? Ali versículo 9 em diante, versículo 8, versículo 7 e 8 ali. Eles não têm direito de comer aqui, porque eles querem que você sacrifique. Eles querem que você dê o seu tudo. Querem que você faça isso, faça aquilo. E Deus falou assim, ó, crê na minha palavra. Eu vou estar contigo.
até a consumação do século. Esse século aqui vai se completar. Eu vou para 100 anos, tipo assim, daqui a pouco o meu século acaba aqui. E outros séculos virão. Por isso, o mundo não acaba, o mundo cósmico permanece para sempre. Muitas pessoas estão aí, vem Jesus para acabar com tudo isso aqui. Olha, ele separou você para ele. Isso não vai acontecer de acabar, não. Acaba o mundo para quem morre e deixa esse corpo aqui na sepultura. Mas a vida continua para com Deus. Você que é um espírito que recebeu revelação. Aqui você vive entre os ímpios, mas você aqui não é ímpio. Você aqui é um justo que Deus justificou pela fé. Antes de você nascer, você já habitava com Deus lá. Por isso que Jó, 42:5 está lá. Jó, onde você estava quando aqui media as terras. Você já me louvava. Olha só, 2000 anos passou, aqui século XXI. Estão tentando comprar um pedacinho no céu para morar lá. E o pastor te cobra isso, hein? Um pastor sem conhecimento te cobra e você paga. Aqui não, aqui é de graça. De graça eu recebi, de graça eu dou. Para você que tem esse amor no teu coração. Não minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. 6. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Ele falou aqui em Oséias 6:6. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Que você ame e que você perdoe. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É isso que me segue aqui. A minha vida. Por isso a salvação é um dom de Deus para comigo, para com aquele que crê. Mas tem que entrar aqui e receber o evangelho de poder, de amor, moderação no coração, como fala 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, meu Pai, glória a Deus, Pai. Por isso que você hoje aqui, né, entendeu esse mistério, e você vê aí as igrejas expulsando os membros de lá, porque não fez isso, não fez aquilo, e bota de castigo. Aqui não. Aqui Deus te ama, te ama, te ama e te abraça e nunca te abandona, abençoado. Você entra aqui nas cartas de Paulo, você vai ter todo esse entendimento. Por isso Jesus já veio. Ele não virá de novo, porque já veio lá, no século XXI, e trouxe paz de espírito. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que aqui o Senhor está. Se me assento ou me levanto, o Senhor está na minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei, o Senhor me ama. Eu sei, o Senhor me ama. Me amas, Senhor. Conhece todos os meus caminhos, o meu andar e o meu deitar. Ainda não me veio as palavras, mas o Senhor conhece todas. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei, o Senhor me ama. Eu sei, o Senhor me ama. Me ama, Senhor. Obrigado, meu Pai. Dia 1º de setembro de 25. Por isso, Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Aqui está no teu coração as revelações de Deus para você. E o pão na mesa, o material, o café, o leite, né, que é o teu alimento, não pode faltar. Você não pode sustentar um pastor que enriqueceu através da fé daquele que obedeceu. Obedeceu a quem? Aquele pastor que está lá, segundo a carne. Mas o nosso pastor é o Espírito Santo que está dentro de nós, é o nosso Deus. Então o dízimo nunca foi dinheiro, sempre alimento. Quando eu aqui dizimava, antes de conhecer a graça, eu dava por amor. Né? Mas eu queria ser um religioso, mas não. Hoje eu sou um homem que Deus purificou, que Deus consagrou, que Deus arrebatou e me colocou aqui, no reino do Filho do Amor. Por isso que o arrebatamento não é lá para cima, já acontece aqui, né? Me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, Colossenses 1:13. Então o transporte é esse, ele me trasladou de lá para cá, para que eu aqui entendesse aqui dentro da palavra, e no meu coração gravado o perdão, para que aqui perdoe você e entenda que ali é os profetas, né, terminaram em João Batista. Ali está Lucas 16:16 e Mateus capítulo 11, do 12 em diante. Ali os profetas
perduraram até João. Então não tem profeta hoje, não tem pastor, não tem apóstolo. Tem muitos que enganam. Tem alguns que são pastores, tudo bem. Até eu vou admitir que exista pastor ali, que é um pastor legal, é bom. Mas só que pregando a lei de Moisés, ele blasfema contra o Espírito Santo. Como está lá, Mateus capítulo 12, 31 em diante. Enquanto estava no corpo de carne, havia perdão para os pecados. Mas quando você atravessa a cruz para cá, esse pecado não é tirado. Por quê? Você continua falando que você é um pecador. Então você blasfema contra o Espírito Santo. Isso aí é um adultério espiritual. Romanos 7,1. Adultério é uma palavra de Deus, porque quer viver com dois senhores. Ou você serve o que morreu na cruz, que não está mais aqui é Deus, ou você serve aquele que ressuscitou após a morte, que é o Cristo. 7,4 de Romanos. Por isso há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Não tem vários deuses. Agora, as igrejas ela trabalham com vários deuses que vai te levar a um falso ensino. Aqui não. Aqui Deus te ensina que só Ele é Deus e não há outro Deus além de mim. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. A sua mesa sempre vai estar farta, porque eu vim aqui para te alertar, para te salvar, para te resgatar para mim e te colocar aqui nesse amor que não tem fim. Por isso que o amor de Deus não tem fim. Ele é eterno. Você aqui vai entender isso quando você passar para lá. Aqui muitos não vão entender porque está no corpo de carne ainda. Então aqui é a verdade que liberta. Conhecer a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Antes da cruz, mas pós-cruz te libertou. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. Não vivas mais em jugo de escravidão. O pastor vai te escravizar. Vai te colocar um fardo pesado nas tuas costas. E você vai carregar. Mas Deus carregou para você. Te deu aqui o reino do Filho do seu amor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Que possamos ter um dia maravilhoso hoje. Amém. Graças a Deus.